tudo bem? Vamos falar hoje sobre as variáveis da negociação, que envolve o poder, o tempo e também vai envolver a forma de influenciar essas pessoas, a forma de se obter mais informação para se influenciar mais. Então, poder, tempo e informação. Como utilizar o poder de uma forma que seja favorável à sua negociação. Existem formas de poder, como poderes pessoais, poderes circunstanciais, mas como utilizar ele de uma forma positiva? Uma forma onde a gente fala, ele tem o poder disso, então ele que manda, ele que faz as coisas do jeito que ele quer, mas não é bem assim. Então, para a gente utilizar de uma forma positiva o poder, nós temos que obter mais informações e utilizar essas informações como poder. Então, eu vou buscar inicialmente mais informações para utilizar bem o poder da circunstância onde eu me encontro. Ou seja, muitas vezes eu sou um líder e o poder de conhecimento, de informação que eu tenho, eu vou poder influenciar essas pessoas da forma como eu quero. Então, tenho que utilizar ao meu favor, ou se não, utilizar ao favor da empresa que eu trabalho. E durante uma negociação, vou utilizar esse poder circunstancial, muitas vezes, através das informações obtidas e das informações no decorrer daquela negociação. Tudo isso vão ser processadas e aí sim vamos ter um resultado positivo. Então, eu tenho que utilizar essas três variáveis da negociação de uma forma que me leve a uma boa negociação, que leve a um resultado positivo dessa negociação. Vamos ver no quadro. Então, o tema 3 é sobre as variáveis da negociação. Os objetivos: identificar as variáveis da negociação, poder, tempo e informação. Conhecer a implicação dessas variáveis em um ambiente de negociação. Como cada uma vai influenciar o processo de negociação. Identificando as variáveis básicas do processo de negociação, temos o seguinte: a conjuntura econômica atual e a competitividade entre as empresas. O que isso está relacionado, então, com o nosso processo de negociação? Está relacionado que é exigido cada vez mais bons resultados, profissionais capacitados, justamente porque existe uma maior concorrência agora. Então, apesar da economia já estar estabilizada, a gente conseguir fazer um maior planejamento por causa dessa estabilização, ficou mais fácil buscar mais informações, só que não ficou mais fácil só para a gente, ficou mais fácil para o outro lado também. Então, essa competitividade acirrada entre as empresas leva a buscar profissionais capacitados e uma diferenciação. Essa diferenciação vai ser conseguida através da capacidade de se obter mais informações ou de saber administrar melhor o tempo. Muitas vezes eu tenho que fechar aquele acordo até tal dia 15, ou até o dia 30, até o último dia do mês. Eu tenho que fechar o acordo até o dia 30 do mês. E aí? E aí que eu fico correndo contra o tempo e mostro essa ansiedade que eu tenho de que tem que fechar até o dia 30 e só não falo, mas eu fico ansioso. E aí? Que dia que vai ser o prazo? Você já resolveu? Fico ligando. E isso não vai cair bem. Então, tem que saber trabalhar com esse tempo, saber trabalhar com as informações, saber trabalhar com o seu poder de influenciar também o outro lado, o outro negociador, não apenas a parte da sua empresa, não apenas aquelas pessoas que trabalham com você. Então, tem que saber que hoje em dia esse mundo é muito competitivo e temos que saber usar todas as variáveis que estão nas nossas mãos. Vamos ver o que mais. O processo de negociação é fundamental para a manutenção e o equilíbrio competitivo. Então, a negociação requer mecanismos alternativos.
como, por exemplo, a negociação é um dos mecanismos mais eficientes para alcançar tais objetivos, que é a manutenção e o equilíbrio competitivo, um dos objetivos. E os mecanismos alternativos, muitas vezes, como o uso da força, como o uso também de imposições, ou também a cessão unilateral dos direitos, que podem levar à solução de uma transação ou um conflito em um processo de negociação, pode ser também considerados mecanismos alternativos. Então, o que é interessante fazer? Interessante é utilizar as variáveis da negociação e não esses mecanismos alternativos, por exemplo, do poder. Só porque eu tenho poder, eu vou usar a força, eu vou impor a minha posição. Você vai aceitar porque é isso. Então, para que negociar? Se eu tenho poder, então eu já defino logo de uma vez. Então, muitas vezes as pessoas usam o seu cargo como imposição de poder, utilizam outros recursos também como imposição de poder. E não é essa a intenção. A intenção é obter uma boa negociação e não passar, impor aquilo que você quer e cessando os direitos do outro. Então, não quero cessar, eu quero que os dois saibam falar e saibam ouvir e tenham os direitos, os mesmos direitos de chegar a um acordo em comum, a um objetivo em comum. Vamos ver o que mais. Identificando algumas variáveis também do processo de negociação, o processo como um dos processos menos conhecidos. Menos conhecidos com relação à sua divulgação, com relação a alcançar um objetivo, com relação a diversos fatores. A necessidade do desenvolvimento de conceitos e modelos que tenham por objetivo descrever e explicar o processo de negociação de uma maneira mais prática. Então, o processo de negociação em si, ele não tem muita divulgação de uma forma prática do que deve ser feito para que ele dê certo, como uma proposta esquemática, que é o caso que entra aí o processo de negociação em si, entra a comunicação, as variáveis, o planejamento, aí entra a ética, entra o envolvimento de uma terceira parte, entra a visão de mundo e o entendimento dessa visão de mundo de cada um. Então, falta isso. Então, um processo que não é tão conhecido como os da entrada, do processamento e as saídas, e a necessidade de se ter mais conceitos com relação a esse tema. As variáveis básicas do processo de negociação, então, são o poder de influenciar, o tempo, aí você tem que ter prazo determinado pelos negociadores, aí vai envolver paciência, vai envolver diversos fatores, e temos também a informação, que é com relação ao levantamento de dados, tanto da empresa quanto do negociador. A variável poder. Então, vamos começar com a variável poder. O que vem à nossa mente quando pensamos nessa palavra? Diversos fatores, diversos
adjetivos, diversos conceitos também, como, por exemplo, força, capacidade, influência, coação. Então, coisas boas e coisas ruins. O poder permite mudar a realidade e alcançar os objetivos. Por exemplo, o objetivo de quem? Do processo de negociação. Então, o poder não deve ser um objetivo em si, e sim um meio para se chegar a um fim. Ou seja, ele deve ser uma ferramenta a ser utilizada nesse processo de negociação e não o objetivo final, como a parte seria a utilização da imposição na parte negativa da palavra. As definições de poder. Vamos ver alguns conceitos. É uma maneira de ir de um lugar a outro. Então, poder, o direito de ir e vir, a liberdade. É a capacidade de forçar alguém a fazer algo que ele ou ela, de outra maneira, não faria. Então, de forma persuasiva, usando métodos inescrupulosos, aí já vem a parte negativa. E as conotações negativas do conceito de poder. Por exemplo, o que nós lembramos quando se utilizar o poder? Podemos lembrar da época de opressão, lembrar da época dos senhores feudais, lembrar da época da escravidão, onde o trabalho era feito de forma imposta, obrigatória. Se não fizesse, ia ter graves consequências daquilo. E ninguém recebia nada em troca. Então, era uma utilização de um poder imposto, coercitivo, onde fazia mal ao outro lado. Então, o outro lado era obrigado a fazer aquilo que eu queria. Não por influência do meu conhecimento, influência das minhas informações, e sim influências negativas e sim imposições negativas. Então, essa é a parte com conotação negativa da palavra poder. De forma mais ampla, as pessoas têm poder quando possuem capacidade de provocar os resultados que desejam ou quando dispõem de capacidade de conseguir que as coisas que sejam feitas do modo que querem que sejam feitas. Ou seja, capacidade de provocar o resultado ou pressionar ou manipular, então seria uma forma mais negativa. Ou se não, utilizando a influência de ser um líder. Então, diferente da influência do processo de negociação que é utilizado nas relações interpessoais, porque na forma de um líder, você pode influenciar as pessoas a fazer aquilo que você quer que seja feito. No caso de uma negociação, você vai ter uma relação interpessoal diferenciada. Então, você tem que influenciar mostrando a sua proposta, mostrando que as informações, os benefícios daquilo e mostrando que você conhece do assunto, para poder influenciar aquela pessoa. Então, mostrando a proposta de uma forma mais abrangente possível. Então, isso é influenciar através do seu poder de conhecimento. Continuando aqui. As várias formas de manifestação do poder. É a força que permite impor uma posição sobre outra, sem levar em consideração seus méritos relativos. Então, aqui a gente já vê força, a gente já vê outra palavra, impor uma posição. Então, é uma forma de manifestação do poder. Muitas vezes as pessoas utilizam isso porque estão em um cargo. Então, são pessoas dependentes de cargos, que acham que vão estar sempre naquele cargo. Mas não é a sua capacidade. Amanhã ou depois a pessoa perde esse cargo, e aí? Então, tem que saber utilizar esse poder de estar naquele lugar, não por ser, por exemplo, o gerente geral do lugar, mas influenciar, utilizar essa influência para poder ter um bom relacionamento com as outras pessoas e assim levar conhecimento também para as outras pessoas. Vamos ver o que mais. É a capacidade de exercer a própria vontade sobre os outros sem considerar seus cargos ou autoridades relativas. É a capacidade de influenciar outros para fazer, em geral, o que talvez não fizesse na ausência de uma influência. Então, isso aqui é um conceito bom que pode ser utilizado
E a gente já vê uma palavra influenciar em uma negociação. Então, fazer com que o outro faça o que você quer sem que ele perceba. Então, influenciando de maneira sutil através da sua exposição da sua proposta. Vamos falar agora sobre os tipos do poder. Poderes pessoais, poderes circunstanciais. Quais deles devem ser mais utilizados? São poderes que nós utilizamos sem saber. Então, poder de relacionamento, são diversos poderes, por exemplo, de persuasão. Muitas vezes eu tenho essa característica de persuadir, mas tem a característica de ser insistente também. Então, persistente, ou seja, eu não vou desistir. Então, é uma característica pessoal que é boa. Porque se não tiver, você vê que o negócio não está dando certo, o processo de negociação não está dando certo, eu vou insistir de uma outra forma, vou persistir de uma outra forma. Então, são características pessoais. Outras circunstanciais, no caso, são que envolvem risco, que envolve, por exemplo, a forma de administrar um negócio. Então, depende da circunstância. Vamos ver no quadro. Então, as 6 tarefas que devem ser dominadas pelo negociador na busca pela administração dos fatores de poder são as seguintes: reconhecer a discrepância do poder, a divergência do poder, as diferenças que existem entre os poderes, modificar os desequilíbrios do poder, uso da força, interesses e direitos, considera interesses e direitos só de um lado, ou seja, ter uma comunicação unilateral, então tem que modificar esses desequilíbrios do poder. Reconhecer o risco pelo uso do poder. É arriscado? É arriscado. Aí temos que ver se você tem atitude para usar da forma certa, que é uma forma de poder. Evitar o uso de argumentos baseados no poder. Por exemplo, evitar o uso de argumentos como eu sou fulano de tal e do cargo tal. Então, já começa utilizando uma forma errada, um argumento errado, baseado no poder de cargo. Então, já está errado. Evitar a manipulação, ou seja, evitar a manipulação de acordo com o seu cargo. Então, vou influenciar negativamente a pessoa por causa do meu cargo. Quer dizer, vou impor algumas situações de acordo com a minha situação atual. Usar ferramentas lógicas, cálculos, gráficos, isso é muito importante na parte de, com relação a mostrar as informações, como passar essas informações. Então, a variável poder e informação, elas são bem ligadas. Aí temos aqui os tipos do poder. De acordo com as ciências, temos ciência de concorrência. Então, o poder da concorrência. Esses 3 poderes aqui são poderes circunstanciais. Primeiro, temos o poder da concorrência. Quando existe uma disputa por algo que alguém possui. Por exemplo, mercado, eu quero atingir aquele mercado, então eu vou concorrer, eu tenho que utilizar o meu poder de melhorar, de influenciar, de dinheiro, de imóvel, tudo isso envolve esse poder da concorrência. O poder da legitimidade, quando existe um condicionamento à formalidade, ou seja, palavras, documentos, sinais impressos. Então, usar aí as ferramentas lógicas para tornar legítimo, tornar
verdadeiro aquilo que está sendo falado durante a negociação. Os riscos, envolve o poder dos riscos, envolve a combinação de coragem e bom senso. Ou seja, aquela pessoa que vai negociar tem que lembrar que os riscos devem ser calculados. Ao envolver-se em uma negociação, deve estar disposto a correr riscos. Então, existem diferentes interesses que podem levar a conflitos, podem levar a alguns riscos. O compromisso, também compromisso, especialização e conhecer necessidade também são poderes circunstanciais. Aí temos o poder do compromisso, ou seja, quando há o compromisso de outras pessoas, quando envolve o compromisso, quando envolve outras pessoas. Então, você tem o compromisso de atender essas outras pessoas, o seu grupo envolvido, as pessoas que fizeram o levantamento. Então, não falar apenas fui eu que fiz tudo sozinho. Então, temos que saber que existe esse compromisso, além de compromisso de pagamentos, de prazos, etc. Poder da especialização, quando se tem mais conhecimento técnico, capacidade ou experiência. Então, esse é o poder de influenciar através do conhecimento. Utilizar os recursos também para isso, as ferramentas necessárias. O conhecer necessidade. Então, este poder ele é bem interessante porque ele envolve assim. Em toda negociação, existem duas coisas sendo negociadas. As questões e as exigências específicas que são declaradas abertamente. E as verdadeiras necessidades do outro lado, que raramente são verbalizadas. Por exemplo, eu tenho o poder de conhecer a necessidade do outro. Isso é um fator que vai me levar muitas vezes a ganhar, sair melhor nessa negociação. Por quê? Eu sei que o outro lado está dependendo dessa negociação para quê? Para ganhar um aumento de salário, para ser promovido, ou eu sei que ele não tem tempo, o tempo dele é curto para fechar essa negociação. Eu posso utilizar essas informações ao meu favor. Não são aquelas informações já abertas, aquelas informações declaradas, onde cada um põe o seu lado, a sua proposta, o que quer. São aquelas informações que estão lá atrás. Não, que são as necessidades veladas que cada um tem. Então, é um poder. Temos o poder do investimento. É importante investir tempo, dinheiro ou energia. Então, todo o processo de negociação vai estar envolvido com tempo, dinheiro e a sua energia de trabalho, energia entre as pessoas. Em uma situação, fator chave para um ultimato. Então, é importante investir esses três fatores, tempo, dinheiro e também energia. Recompensa e punição. Então, são fatores também circunstanciais. Aí, recompensa e punição. Se o outro considerar que pode ser ajudado física, financeira ou psicologicamente, isso reforça a posição da outra parte. A realidade verdadeira, concreta da situação não importa mais. Então, por quê? Porque ele já vai abrir aquele lado velado, que ele vai ter uma recompensa ou sofrer uma punição. Então, você pode levar esse fator como positivo para você. Identificação. Também esse daqui é circunstancial. Não é somente por causa da qualidade, conveniência ou preço que as pessoas negociam com A ou com B, não com seus concorrentes. O que faz a balança pender para um lado ou para o outro é o seu grau de identificação com as pessoas. Então, muitas vezes, o que tem que levar em consideração na parte da identificação é aquela empatia, aquela energia boa que o outro traz. Muitas vezes eu compro, um exemplo muito simples, que eu compro numa loja de roupas de uma amiga, de uma conhecida, porque ela vai me ajudar, ela vai fazer com que eu me sinta bem. E deixo de comprar outras marcas, muitas vezes roupas
melhores. Por quê? Porque eu gosto, porque eu me identifico com aquela vendedora. Vendedor A ou vendedor B. Existe essa identificação. Vamos ver o que mais. Isso no processo de negociação é bem importante. Aí temos o poder da moralidade. A gente já começa a usar o poder pessoal. O da moralidade, os conceitos de diferentes pessoas sobre o que é certo e errado tendem a ser muito parecidos. Então, utilizar sempre, fazer uma negociação com moral, por quê? O que é certo e errado para todo mundo também. Existem legislações para serem cumpridas. Aí temos o precedente, que é circunstancial, o poder precedente, que diz, por exemplo, no caso dos costumes, envolve a parte dos costumes, sempre fiz assim, então vou continuar fazendo dessa forma. Então, o poder precedente que já vem acontecendo. Isso acontece muitas vezes em empresas familiares que vão, ou os administradores têm uns costumes mais antigos e costumam fazer a mesma coisa sempre. Poder persistente deve-se aprender a ser persistente. Então, é uma coisa boa ser persistente. Trata-se de uma qualidade admirável, pois a persistência compensa. Ser persistente, ser criativo. Então, é importante usar esse tipo de poder pessoal. Como a capacidade persuasiva também é pessoal. Para persuadir uma pessoa a acreditar em algo, fazer ou comprar alguma coisa, deve-se contar com 3 fatores. Saber se expressar de maneira clara e objetiva, ter argumentos tais que a outra pessoa não consiga contestá-los, saber que a aceitação de um ponto de vista pela outra pessoa deve satisfazer as suas necessidades e desejos. Aí eu vou conseguir persuadir melhor, porque eu sei que o meu produto vai satisfazer o desejo do outro lado. E o poder da atitude também é um poder pessoal, que diz assim: a pior pessoa em nome de quem você pode negociar é você mesmo. Isso porque você leva muito a sério qualquer interação que lhe diga respeito. Então, é importante se ter atitude, se preocupar, mas não em excesso, principalmente quando se diz respeito a você mesmo. Então, a variável poder, ela se subdivide em duas: poderes pessoais e poderes circunstanciais. Os pessoais são poderes inatos, presentes em qualquer situação, independente do papel desempenhado, dos conhecimentos e das habilidades para lidar com as pessoas. Então, são poderes que nascem conosco: moral, persistência, capacidade persuasiva, atitude. Mas são poderes também, apesar de ser poderes natos, são poderes que podem ser conquistados e adquiridos com o tempo. Ou seja, eu posso adquirir através de experiências com relação a esse trabalho. Aí eu posso realmente ser mais persuasivo, eu posso ser mais persistente, porque eu já observei que ser desse jeito pode ser lucrativo para mim, pode ser benéfico para mim. Então, eu posso adquirir algumas habilidades dessa forma. Vamos ver o próximo, que são os poderes circunstanciais. Eles enfocam a situação, o momento, então depende da situação, depende da circunstância, você vai utilizar ou não esse poder. O tipo depende também do tipo de negociação e a influência do meio nessa situação. Então, são poderes utilizados dependendo do momento, são utilizados poderes que eu vou assumir ou não mais riscos, que eu vou estar comprometido ou não com a situação, se eu conhecer a necessidade da pessoa, posso utilizar esse poder ou não, depende do momento e da circunstância. Os poderes pessoais, então, são subdivididos em... Então, fazendo um resuminho do quadro: poder da moralidade, poder da atitude. Então, ser criativo, dar mais opções, ser persistente, ter a capacidade persuasiva maior, ou seja, ter argumentos para ser persuasivo, são poderes pessoais e que muitos já nascem com eles. E temos os poderes circunstanciais, que são subdivididos em vários fatores. Especialista, o poder da especialização, do conhecimento técnico, o poder do investimento,
o poder da posição, que lado que você está, que partido que você está. Então tem mais alguns outros tipos de poderes circunstanciais aqui. Poder da legitimidade, documentos, poder da concorrência, poder de precedente, poder dos riscos, poder do compromisso com outras pessoas, por exemplo. Poder de conhecer as necessidades, aquelas necessidades veladas, o poder da recompensa e da punição, o poder da identificação e o poder de barganha. Então, temos poderes que não tinham sido colocados antes, como, por exemplo, o poder da barganha. É interessante ser utilizado em uma negociação o poder da barganha, ou seja, eu posso barganhar aquela situação, aquele contrato com outra pessoa. Por exemplo, o contrato é para ser fechado em 50 mil reais. Eu coloco um valor um pouco maior, eu coloco um valor de 70 mil para conseguir. Vamos fazer agora algumas atividades com relação às variáveis, com relação às variáveis utilizadas na negociação. Podem ser utilizadas variáveis do poder, podem ser utilizadas variáveis do tempo, como também variáveis da informação. Essas variáveis, elas estão interligadas. Então, muitas vezes eu tenho um maior poder se eu tenho uma maior informação, ou se eu tenho um maior tempo. Então, se eu tenho um tempo, por exemplo, a mais que o meu receptor, com o meu negociador, eu tenho uma vantagem a mais que ele, porque eu posso ficar mais tranquilo, jogar o prazo lá na frente, e o outro lado, o que ele vai fazer? Ele vai fazer com que corra mais, com que ele corra. Aí eu vendo essa ansiedade, eu jogo esse tempo mais lá na frente para deixar ele mais nervoso, e com isso eu consegui baixar mais o preço, por exemplo, daquele meu contrato. Então eu posso utilizar essa informação, posso utilizar esse tempo ao meu favor para conseguir o que eu quero, ou seja, baixar o preço da minha negociação. Então é interessante saber esse tempo, ter o tempo e fazer com as coisas com planejamento e com antecedência. E fazendo com antecedência, eu posso conseguir chegar melhor a essa variável, a variável tempo. Vamos para o quadro, então. Qual foi a última vez que você usou do poder? Então, temos que ver qual foi essa última vez. Primeiro, quais são os poderes? Então, são diversos tipos de poderes. Temos os poderes pessoais, que são os poderes inatos. E temos os poderes circunstanciais. Essas faturas aqui, que fica de comprar. Depende do momento. Aí, de repente, você pode falar assim, eu usei mais o meu poder pessoal. Mas pessoal em quê? Mais o lado pessoal moral, mais da persistência. Mais da persuasão, ou mais da atitude. Então, vamos colocar aqui, começando com o pessoal. Eu usei mais o meu poder da persistência essa semana, ou esse mês. Por quê? Nos últimos tempos. Porque eu sou uma pessoa que, quando não dá certo, eu não vou desistir. Então, tem algumas características que levam a isso. Ou seja, uma pessoa que é empreendedora, uma pessoa geralmente que é líder, ela não pode desistir de uma situação. Então, tem que levar sempre adiante. Ou seja, eu tenho que ter um plano B para cada ocasião. Se uma negociação não deu certo, eu não vou chegar, poxa, não deu certo. Não, eu tenho que pensar logo numa saída.
E essa saída, ela tem que estar planejada também. Então, ela deve ser planejada antes dessa negociação. Chegar no momento da negociação, ver que a pessoa não aceitou a minha proposta, ficar, tá, tudo bem, e agora? O que eu faço? Vou embora? Não. Então, já ter uma saída planejada anteriormente. E isso me leva a usar esse poder, o poder da persistência. Não vou deixar o outro lado sair dali assim. Então, eu vou insistir, vou persistir, mas de forma planejada. O outro tipo de circunstancial, vou colocar ali no quadro. Alguns que podem ter sido utilizados, então, também, que são, no caso do especialista. Então, também utilizei esse poder da especialização, que é um poder de técnico, um poder de conhecimento do assunto, poder do investimento, o poder da posição. Vou colocar alguns aqui para ver qual que você utilizou. Poder dos riscos, compromisso, então já sabemos que foi utilizado, mas no meu caso da persistência. Vamos tirar daqui que não está cabendo. Então, especialista técnico, usa mais o lado técnico, tem o lado do investimento, que é o investimento do seu tempo, o investimento da sua energia. Qual foi utilizado dentro dos circunstanciais? Então, no caso, eu já utilizei tanto pela última vez, mais o do especialista. Ou seja, aquele conhecimento meu técnico, que foi especializado, que foi capacitado mais em certa área, foi o poder que eu utilizei mais. Então, com este poder, eu consegui alcançar um objetivo. Porque eu usei ferramentas para conseguir também utilizar esse poder. Então, eu utilizei o poder técnico da especialização, mas eu tenho provas legítimas também. Aí já entra o poder da legitimidade também, interessante. Para mostrar que aquilo que eu falei está certo. Está dentro da lei tal, está dentro do livro tal, da teoria tal. Então, é interessante. São alguns exemplos de poderes, mas o que eu utilizei foram esses dois. A outra pergunta é, você tem paciência para ficar em uma fila de supermercado ou fica estressado? A resposta, no meu caso, é depende. Depende por quê? Depende do momento. Então, se eu for ficar numa fila e eu não tiver nada mais para fazer depois dela, naquele momento, então utilizar esse poder da circunstância. Dependendo do momento, eu tenho essa paciência. Então, eu vou usar essa minha característica, essa minha habilidade da paciência. Mas, não são em todos os momentos que vou ter essa paciência. Por quê? Vou ter um compromisso logo em seguida, então não vou ter paciência. Vou ficar pensando, vamos logo, tal. Então, essa minha característica de ser paciente com relação ao tempo, aí já entra outra variável, a variável tempo também. Então, poder circunstancial e a variável tempo também. Aí, dependendo do tempo, eu vou ter essa característica ou não, momentânea ou não. Então, vamos colocar aqui, tempo. A importância da variável tempo de fazer as coisas planejadas. Nem que seja uma simples fila de supermercado. Continuando aqui, a variável poder se subdivide de acordo com a sua origem em dois grupos, sítios e defina-os. Começando então com o poder pessoal. Os poderes pessoais são poderes inatos, presentes em qualquer situação, independente do papel desempenhado.
dos conhecimentos e das habilidades para lidar com as pessoas. Então, são poderes pessoais, intransferíveis, porque são poderes que nascem com você. Mas, com o tempo, eles podem ser adquiridos? Claro que pode, porque nós mudamos de acordo com os nossos conhecimentos, com as nossas habilidades, com as nossas experiências. Então, vamos mudar, sim, os nossos comportamentos e adquirir novos poderes, os poderes pessoais que antes não tínhamos. Aí temos também os poderes circunstanciais. Então, são subdivididos em dois. Enfocam a situação ou o momento, o tipo de negociação, a influência do meio nessa situação. Então, o poder circunstancial muitas vezes depende da situação daquele momento. Então, naquele momento, como eu falei anteriormente, dependendo do tempo, da variável tempo, eu vou agir de uma forma. Eu vou usar um tipo de poder de uma forma, para eu conseguir chegar aonde eu quero, para alcançar aquele objetivo. Então, se eu tiver mais tempo, eu posso usar, muitas vezes, um tipo de poder. Um poder maior, por exemplo, do lado especialista, onde eu vou mostrar mais conhecimentos com relação ao assunto, vou mostrar mais variáveis, mais ferramentas com relação àquele assunto. Então, depende muito, mais uma vez, depende dos fatores relacionados àquele momento. O processo de planejamento busca reduzir o grau de incerteza com relação ao futuro. Segundo Maximiano, este processo possui diversos objetivos, defina-os. O processo de planejamento, a importância do planejamento. Primeiro, definir objetivos ou resultados a serem alcançados. Definir meios para possibilitar a realização de resultados. Então, primeiro, fazer o planejamento para saber que objetivo e muitas vezes que resultado você quer alcançar e definir os meios para isso. Então, o planejamento ele envolve toda a situação do processo de negociação. No decorrer do processo, se eu tiver que mudar alguma coisa, algum fator, alguma informação que eu não tinha colocado antes, eu posso mudar, mas de preferência que tudo tenha sido planejado. Para eu poder usar os meus poderes, os poderes pessoais, os poderes circunstanciais, o poder de influenciar o outro lado, eu tenho que ter mais informação. Essas informações são conseguidas como? Através de um planejamento feito anterior à negociação. Então, dentro de um processo de negociação, ele faz parte das entradas. Então, temos as entradas, o processamento e a saída. Essas entradas, tudo que acontece anteriormente à negociação, tem que estar nessa entrada. Ou seja, o planejamento, os objetivos, as metas, tem que estar na entrada. Mas o que acontece no decorrer da negociação. Se eu quiser ter um plano B, tem que ter um novo planejamento, mas um planejamento A e um planejamento B para ser utilizado naquele momento. Aí o processo de planejamento busca reduzir o grau de incerteza. Então, aquele poder de assumir riscos, feito um planejamento anterior, eu vou diminuir esse grau de incerteza, posso diminuir conflitos, riscos, com relação ao futuro. Então, segundo Maximiano, este processo possui diversos objetivos e quais são eles? Defina-os. Primeiro, interferir na realidade para passar de uma situação conhecida a outra desejada, dentro de um intervalo de tempo. Então, no decorrer do processo de planejamento, eu vou precisar usar também o tempo e vou usar também outros tipos de poderes. Do conhecimento, por exemplo. Tomar no presente decisões que afetam o futuro a fim de diminuir sua incerteza. Mais uma vez, incerteza. Então, no decorrer do processo de planejamento para uma negociação,
eu vou conseguir reduzir aquele meu risco, aquele poder de assumir risco que eu tenho, não vai ser tão utilizado, porque eu fiz todo um planejamento anterior e eu vou ter tempo também com isso. Mas nem que esse E tsunami não ligado. Ah, não. Pera. Ó, que eu tiver vão ser riscos calculados, vão ser riscos Se alguém sentir como é que ela tá dando, eu não. É uma refeição. Ah, não viu isso? Não viu. É uma refeição. Olha o que essa banana. O outro vai ficar lindo. Para finalizar, vamos falar da variável tempo e da variável informação. A importância de se ter tempo, de se fazer um planejamento correto para que se tenha tempo, então, no decorrer do processo de negociação. Ou seja, além de tudo isso, temos que ser pacientes para que se o outro lado tiver mais tempo que você não pode demonstrar. Então, seja paciente, não demonstre ansiedade para finalizar logo aquele processo de negociação. Então, saber utilizar as informações de forma correta para poder utilizar quem? A variável poder nessa negociação, de forma correta também. Vamos para o quadro. Então, a variável tempo. Desde que se chegue antes do fim, nunca será tarde. Então, se chegou antes do fim, não é que chegou atrasado, chegou na hora certa. O tempo deve ser cuidadosamente analisado, verificando se o modo como ele afeta o processo. Então, tem que ser analisado, verificando como ele vai afetar todo esse processo. Se esse processo depende de um tempo maior ou menor, temos que cuidar, temos que planejar. Então, seja paciente. Definição do tempo. Sucessão de anos, de dias, de horas, que envolve para o homem a noção do presente, passado e futuro, o curso do tempo. Isso tudo vai influenciar no seu processo de negociação. Por quê? Você muitas vezes só tem dias ou horas para essa negociação. Aí vai envolver a noção que você tem do presente, ou seja, a informação obtida que você tem daquela negociação, do que está acontecendo à sua volta, tanto do outro negociador quanto da empresa, para se sair bem nessa negociação. O significado do tempo na negociação é assim. Na negociação, o tempo deve ser cuidadosamente analisado, planejar. Por exemplo, num projeto de construção, ou melhor, numa reforma, um projeto de reforma. O que deve ser considerado? Deve ser considerado um cronograma, deve ser feito antes um cronograma. Então, todo o trabalho realizado deve ser feito um cronograma, tendo consequências para esse cronograma. Se uma obra, por que exemplo de uma obra? Que geralmente a obra nunca acaba naquele tempo planejado. Então, foi feito um cronograma inicial. Até tal mês
eu vou terminar tal parte, no outro mês eu termino a outra parte. E não termina. Aí quais são as consequências disso? Então, ambos os lados vão sair perdendo. Porque nem eu vou ter minha obra terminada e nem o outro lado, a consequência dele vai ser o não pagamento daquela parte. Então, nem o outro lado vai ter. Por isso a importância de fazer um bom cronograma, um bom planejamento antes de iniciar qualquer tipo de projeto, qualquer tipo de negociação. Continuando aqui. Deve ser o ponto de apoio para projetar o negócio, através, então, daqueles cronogramas. Permite a conclusão do que parece ser ilimitado e, portanto, pode ser controlado. Então, o tempo deve ser controlado. O limite do tempo é definido por quem negocia. Como isso pode ser feito? Então, o controle do tempo de forma simples, através de um plano de utilização, através de um cronograma. A impossibilidade de controle do tempo, do outro lado, numa negociação, é o que vai fazer com que você se saia melhor também, porque você vai ter este conhecimento, essa informação antes ou durante a negociação. O tempo como estratégia para retardar o processo de negociação. E assim você conseguir algum tipo de vantagem com relação a valores. Porque se um lado tem mais pressa, eu posso jogar um valor mais baixo ou estender o tempo que ele não vai ter e eu conseguir aquele valor mais baixo. O tempo a favor dos dois lados numa negociação é uma outra característica, que ambos os lados podem ter tempo. Então, aí a variável tempo não vai ser uma estratégia de uso. Algumas observações sobre o tempo na negociação. Como a maior parte das concessões e dos acordos ocorrerá no fim do prazo ou depois deste prazo. É interessante ser paciente, calmo, cauteloso. Então, manter a calma. Em uma negociação litigiosa, a melhor estratégia é não revelar o limite de tempo para outra pessoa. O outro lado, ainda que pareça calmo, sempre tem um prazo limite. Então, tem que se levar em consideração que todo mundo tem um prazo limite. Então, na maioria das vezes, a tranquilidade que se exibe oculta uma tensão e uma pressão. E, para aumentar a pressão do outro lado podemos tentar conseguir um maior tempo. Aí tem também a utilização do tempo como, no caso, um poder na hora da negociação. Ou seja, eu tenho esse conhecimento, eu posso fazer essa pressão maior com relação a isso. Ou persuadir, ou persistir, ou fazer uma nova negociação, ou remarcar. Tudo para pressionar mais o outro lado e assim obter maiores vantagens com relação àquele negócio. As ações precipitadas devem ser tomadas somente quando a vantagem for garantida. Então, muitas vezes eu vou me precipitar por falta de tempo, mas eu vou fazer isso, lembre-se da parte que deve ser tudo planejado, o risco planejado também. Então, deve ser tomada somente quando a vantagem for garantida dessas minhas ações precipitadas de fechar logo o negócio. Que o outro, muitas vezes outra empresa possa vir oferecer um preço menor, um outro fornecedor, então tem que ser considerado bem o planejamento. De modo geral, não se alcança o melhor resultado rapidamente, somente com tempo e com perseverança, persistência, paciência, planejamento, evitando então tumultos, concessões desnecessárias e um péssimo acordo. Continuando, todas as partes envolvidas numa negociação normalmente têm um prazo limite, como foi colocado. A inexorabilidade do tempo. A luta ao longo dos séculos por homens e mulheres
pela essência indescritível e inevitável do controle do tempo. Aí, essa rigidez do tempo, esse controle, eles podem ser representados por dois objetos, tanto pelo relógio quanto pela bússola. O relógio, através de agendas, através de cronogramas, e a bússola, quando envolve mais o fator da vida, envolve mais a vida da pessoa com relação aonde ela quer chegar, em que momento ela quer chegar, que região ela quer chegar. Então, são dois fatores de controle de tempo com relação também às circunstâncias envolvidas naquele negócio ou naquela empresa. É preciso ser paciente, já que as principais concessões e os acordos bem feitos acontecem nos instantes finais da negociação. Então, a informação é importante saber que sempre o acordo vai ser feito lá no final. Demonstrar força até o fim, ser ponderado, sabendo avaliar benefícios e prejuízos de se cumprir ou não este tempo, esse prazo determinado. Então, ser ponderado, ser paciente, são características também que envolvem essa variável. Outra característica, ser tranquilo, ser sensato. Ser tranquilo controlando as emoções que surjam ao final do prazo estipulado. Aí as emoções vêm à tona. Então, as pessoas começam a ficar nervosas, começam a mostrar mais esse outro lado. Ser sensato, não tomar decisões precipitadas, não é deste modo que se alcança o melhor resultado. Então, uma outra informação. Falando em informação, agora a variável informação, a importância dela em uma negociação. É um ato ou efeito de informar-se dados acerca de alguém ou de algo, conhecimento, participação, instrução, direção, conhecimento amplo e bem fundamentado, resultante da análise e combinação de vários informes. Então, aonde pode ser conseguida essa informação? Internet, diversos sites de buscas que facilitam a vida, livros, revistas, jornais, jornais televisivos ou impressos. Então, são diversos locais, diversos fatores que estão envolvidos com a informação. A informação como questão central de uma negociação pode levar ao sucesso e afetar as decisões tomadas. Então, essa informação é uma das partes mais importantes, porque vão ser buscadas lá no início e vão ser utilizadas como variáveis durante essa negociação. Obter detalhes dos envolvidos na negociação fará com que ela flua melhor. Então, cada parte tem que obter informações sobre o outro por fontes, muitas vezes diretas e fontes indiretas também. Está ligado ao poder de conhecer as necessidades, a informação. Passo que deve ser dado antes de tentar fechar o acordo. Então, quanto mais informação sobre a parte ou sobre a empresa, sobre outra parte ou sobre a empresa, você poderá ter maior sucesso, ou seja, a sua negociação pode fluir melhor. A troca de informação como razão para cada lado modificar a sua posição, se necessário, eventualmente aceitar um acordo, a informação e as modificações no rumo da negociação. Então, no caso de vão ser levantadas todas as informações, todos os dados possíveis antes da negociação, antes de todo o processo. Então, nas entradas vão ser levantadas, vai ser feito o planejamento, tudo bem. Mas no decorrer da negociação, muitas vezes, você obtém novas informações. E com isso, existe a possibilidade, porque o processo de negociação não é um processo constante, ele é mutável. Então, ele pode ser mudar seu rumo de acordo com essas informações que são obtidas no decorrer da negociação. Então, muitas vezes ele fala,
minha empresa conseguiu alcançar uma negociação internacional ontem, fazer um acordo internacional. E aí, essa informação eu não tinha. Aí a negociação, no decorrer da negociação eu obtive. Então eu posso mudar todo o meu esquema de acordo com aquela informação decorrida nesse processo. Então, é importante se ter um planejamento, mas saber utilizar aquela informação também para mudar os rumos dessa negociação. Algumas importantes fontes de informação são internet, telefone, biblioteca, a busca pela fonte ideal de informação como máximo de originalidade. Então, quanto mais informações conseguir, maior o poder. Então, mais informação, maior o poder. Maior poder terá este negociador. Então, dominar as variáveis, poder, tempo e informação garantirá uma negociação tranquila, segura e de sucesso. Então, quem conseguir controlar, quem conseguir dominar, obter essas 3 variáveis, pode chegar, então vai ter mais facilidade a se chegar a uma negociação de sucesso, ou uma negociação ganha-ganha, onde os dois vão sair ganhando, vão sair satisfeitos dessa negociação. Dessa forma a gente finaliza então a aula de hoje. Gostaria de desejar a você bons estudos, não esqueça de ler o seu caderno de atividades, fazer todas as atividades, o roteiro, e muito obrigada.